Boa noite, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Vamos dar início a mais um Momento com Deus, mais um trabalho que nós nos reunimos para glorificar o nome do Senhor. Então estamos juntos aqui mais uma vez com um Momento com Deus, que nosso Deus possa nos ajudar, nos orientar, nos dar toda a orientação para esse trabalho. E honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a fazer esse trabalho de forma que possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Que o Senhor nos ajude e nos guie. Sabemos que só Ele é que dá a direção, só Ele é quem nos orienta, só Ele é que nos ajuda a seguir em frente, a nos dar essa alegria. Então, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Hoje estaremos juntos, agradecendo a Deus, orando, louvando ao nosso Deus e também falando um pouco da palavra de Deus. E hoje eu queria falar um pouco sobre como é pegar uma viagem de avião onde você ainda não conhece o piloto e você fica pensando se você vai chegar ao término da viagem ou não. Acredito que é uma breve reflexão, mas é interessante para os nossos dias. Então, vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Esperando que alguns irmãos se organizem. Graças a Deus, estamos com esse trabalho tão importante aí, dando procedimento. E feliz com os irmãos que estão aí, firmes, fortes, sempre nos ajudando. E no final de tudo, ajudando também na obra de Deus. Eu quero dar uma boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, que está no YouTube, meu nome é Agelson, sou da Igreja Batista. E estamos fazendo esse trabalho que é um programa com o nome Momento com Deus. É aquela hora que a gente tira a ficar um pouquinho mais perto do Senhor e fazer essa devocional. Então vamos orar nesse momento. Vamos iniciar orando e agradecendo a Deus. Oremos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és digno de honra, glória e louvor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esses minutos que passamos cultuando a Ti. Ser com Teu servo que te fala, ser com Teus servos que te ouvem. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais fazer um trabalho em que o Senhor fique feliz e que suba como cheiro suave as Tuas narinas. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos feito, por tudo que tem assim nos orientado. Nos dá, Pai, a direção, nos guia. Continua, Pai, protegendo a cada um de nós. Ser com as nossas limitações. Falamos isso confiado no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios. No capítulo de Provérbios 19,
Fica logo após Salmos, Provérbios, capítulo 19. Nós estaremos lendo o versículo de número 17. Provérbios 19, versículo 17. Vou esperar que vocês encontrem aí e façam um legalzinho aí. Provérbios 19, versículo 17. Esse versículo, ele fala, tem muito a ver com o momento e fala da nossa sensibilidade com as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas. Como é que está a nossa sensibilidade? Como está a nossa maneira de enxergar algumas coisas? Então, o que é que diz Provérbios, capítulo 19, versículo 17? Diz assim a palavra do Senhor: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Eu vou repetir. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando o versículo diz, e este lhe paga o seu benefício, é Deus. Você, quando se compadece de um pobre, de um mais necessitado, é como se você estivesse emprestando a Deus. E esse empréstimo, ele diz que é pago. E o Senhor lhe paga o seu benefício. Agora é claro que a gente não vai se compadecer de um pobre, não vai se compadecer de uma pessoa mais necessitada, já pensando em que Deus vai me devolver. Então isso aí já é interesse. Aí não podemos agir dessa maneira. Devemos nos compadecer dos mais necessitados, sabendo que Deus vai nos retribuir, porém que isso não seja uma lei. Eu só vou ajudar os mais pobres porque Deus vai me dar de volta. Não. Ajude os mais pobres no sentido de compadecer. Então a palavra aqui é aquele que se compadece. E compadecer é aquele que fica se colocando no lugar do outro sem esperar retorno. Porque se não fosse isso, não era se compadecer. Era interesseiro. Então, aquele que se compadece do mais pobre está emprestando a Deus e Deus irá lhe retribuir. Esse é o versículo da palavra de Deus que nos ajuda a entender esse momento em que estamos passando e que precisamos sempre estar bem conosco e bem com os que estão ao nosso redor. Diz também, vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus, o hino de número 324. Esse hino, ele tem o título de Seguro Verdadeiro. 324. Refúgio verdadeiro. Vamos louvar o nosso Deus, o hino 324. Hino muito conhecido do nosso cantor cristão. 3, 2, 4. Acompanhe. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Toda a igreja.
o poder de Cristo Mestre. Minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. A minha vida em seu poder. Eu recear não posso. Não posso do mal feito que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então, está pronto. Sigo a Cristo e quero ser fiel. Ser fiel na minha vida cheia de gratidão. Sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção, dirigindo a minha vida, ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo, meu Senhor, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Graças a Deus, mais um louvor ao nosso Deus. Eu queria agradecer a todos que estão conosco hoje, estão presentes aí, dando aí a alegria com a sua presença. A irmã Cileide. Irmã Cileide, como vai? A nossa irmã, ela está melhor? Fez a cirurgia? Como é que está a recuperação dela? Irmã Sofia, minha aluna. Boa noite, irmã Jamile Angel, minha filha. Débora, como vai, Débora? Trabalhando muito. Graças a Deus, o Senhor lhe deu um emprego. Mas graças a Deus também a irmã está aí junto conosco. Um abraço aí para toda a família. André, meu irmão, bom lhe ver mais uma vez aqui conosco. Soares Janine, minha esposa. Stephanie, filha do pastor Israel, bem-vinda. Adrian, seja bem-vinda. Irmã Edinalva, meu irmão John, grande colega de trabalho, amigo do peito. Rebequinha, bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe e te guarde. E a irmã Sandrinha Alessandra também está presente aí conosco. A irmã Kelinha. Irmã Cileide colocou aqui. Está melhor sim, fez a cirurgia, já está em casa se recuperando. Graças a Deus. A irmã Zara Raquel entrou aí também. Seja bem-vinda. Um abraço aí para vocês do Rio Grande do Norte. Um abraço para o tio da minha esposa, a Dejani. Um abraço para o Lucas. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom ter vocês por aqui. Meus amados, em falar naquele momento de memória bíblica, eu queria compartilhar com vocês
e ver se vocês estão lembrados o que nós falamos no último domingo à noite. Quero ver como é que está a memória de vocês. No último domingo à noite, qual foi o texto que nós usamos, qual foi o tema que a gente falou, qual foram as comparações que nós fizemos. Eu quero escutar vocês. Domingo à noite, o que foi que o irmão Agélio estava falando aqui? Falou baseado em que versículo? Alguém lembra? Irmã Cristiane Lira, seja bem-vinda. Que bom ter você conosco. A irmã Cileide dando um retorno aí, que a tia dela, a irmã Nice, agradeceu as orações de cada um dos irmãos e que continue orando por ela. Amém. Diga a ela que eu mandei um grande abraço na irmã Nice, a gente continua orando por ela. Saudade dela. Minha mãe sempre pergunta por ela também. Diga a ela, a irmã Nana, um abraço forte nela e que ela se recupere o mais rápido possível. Que o Senhor continue a dar a cura aí e a recuperação da vida dela e da sua família. Um abraço para seus pais e a irmã Silene também. Meus amados, no último domingo nós estávamos falando sobre o tempo. Lembram? O tempo passa e a gente nem imagina. Obrigado, irmã Débora. Irmã Débora lembrou o valor do tempo. Muitas vezes a gente não dá esse valor e não está remindo o tempo da maneira certa. E nós falamos em qual versículo? Quem lembra qual foi o versículo que nós usamos no último domingo? Nós falamos do valor do tempo. Nós falamos se nós tivéssemos tempo, o que é que nós faríamos? Nós falamos sobre se tivéssemos uma máquina do tempo, nós voltávamos ou não voltávamos. Eu vou dar uma dica. Foi em Efésios. A minha aluna colocou Lucas 10, mas foi da outra pregação, mas ela não está errada não. Mas dessa última agora foi Efésios e foi também Salmos. Então, qual desses versículos, qual foi o capítulo que nós usamos? E eu vou ajudar vocês. Efésios foi no capítulo 5 e Salmos foi no capítulo 90. Efésios foi no capítulo 5 e Salmo foi no capítulo 90. E nós falamos ali, remindo o tempo em Efésios. Remindo é usando o tempo da melhor maneira. E falamos em Salmos, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Ou seja, cada vez mais devemos otimizar o nosso tempo e procurar usar ele da melhor maneira. Como usar o tempo? Como usá-lo de uma maneira mais produtiva? Então, a gente trabalhou dentro deste tema. Agradeço a família. Eu queria saber se a família da irmã Zara Raquel podia entrar aí para a gente falar com eles ao vivo. Coloque aí um legal, irmã Zara, se você pode entrar ao vivo aí para a gente ver vocês aí, matar a saudade do povo aí do Rio Grande do Norte. Estou esperando aí a irmã Zara dar um ok aí para ver se ela pode entrar ao vivo para que a gente possa matar a saudade aí do povo aí do Rio Grande do Norte. E logo após estaremos trazendo a reflexão da palavra de Deus e também não esqueçamos dos pedidos de oração. Não esqueçamos dos pedidos de oração. A irmã Sofia está aí bem, colocando os versículos, está colocando tudo alinhado.
Parabéns, irmã Sofia. Irmã Zara, quero falar com você e sua família aí, no Rio Grande do Norte. Pessoas que a gente ama, nosso agrado. Vamos ver se a gente consegue falar aí com o pessoal lá no Rio Grande do Norte. A irmã Zara. Amém, pastor. Ficou decepcionado. Amém. Como é que tá, meu pastor? Tudo bem, estamos caminhando. Oi! Graças a Deus. Aqui, ó, é violão. Tudo bem, estamos caminhando. Graças a Deus. Oi, Oi, Zara, como é que tô tá vendo por aí? você aqui, ó, na televisão. Estou aprendendo. Na TV também, né? Ei, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Firme e forte pela fé. Na TV, amor, bota ali. Amém. É você assistindo você mesmo. Tô ficando famoso. E apoio? Essa família linda, protegendo e livrando do mal. Amém? Protegendo e livrando do mal. Amém? Amém, amém. Amém, meu Glória irmão. a Deus. E que Grande todos abraço. permaneçam firmes na fé de Jesus. Porque o importante, vem as lutas, vem as provações, mas a fé em Deus não pode acabar jamais. O importante é tocar violão. Um abraço. Amém, meu irmão. Tudo de bom. Um Ah, abraço. que bom estar junto com meus irmãos lá do Rio Grande do Norte. Eles sempre estão nos recebendo bem quando a gente vai para lá. Pessoas de ótima qualidade. Continuando a nossa programação, meus amados, vamos aos pedidos de oração, né? Vamos aos pedidos de oração. E logo após os pedidos de oração, estaremos trazendo assim uma breve reflexão da palavra de Deus. Mas vamos aos pedidos de oração. Coloquem aí os seus pedidos. E desde já eu tenho os meus pedidos também, mas vocês coloquem o de vocês aí. E o pedido que eu queria fazer era pela família do Wagner. A gente estava sempre pedindo oração pelo Wagner, mas Deus quis assim e ele não suportou e ele não resistiu e ele faleceu. Então, vamos pedir oração agora pela família do Wagner, para que Deus console os corações daqueles que ficaram, daqueles que estão sofrendo a perca de um ente querido. Então, eu queria pedir oração pela família do Wagner. Pedir oração também pela saúde da minha família, pela saúde da minha irmã, Valéria, que ela está 14 dias em casa, em observação. Graças a Deus, ela não está tendo nenhuma reação grave, mas que Deus possa proteger ela, meu sobrinho, minha sobrinha, que estão 14 dias em casa, em observação por orientação médica. Irmã Débora pede oração para dar sabedoria e discernimento aos nossos governantes. Tem razão, irmã. Devemos estar orando pelos nossos governantes e eles precisam realmente de sabedoria vinda do alto, porque muitas vezes ele tem inteligência, mas não tem sabedoria. Mas alguém tem pedidos a fazer? Coloquem aí os seus pedidos, porque vamos orar e aproveita e coloca todos os pedidos na oração. Mais alguém está para fazer esses pedidos? Irmã Débora, você pode fazer essa oração, irmã Débora? Eu posso chamar você aí para fazer essa oração? Irmã Débora Silva, 3086 é o nome da irmã Débora. Irmã Janine, minha esposa, pede para orar por ela também.
essa equipe de enfermagem, irmã Débora, irmã Cristiane, irmã Maria, irmã Janine, muitas irmãs da igreja trabalham nessa equipe de frente aí da saúde, como verdadeiros soldados entrando na guerra e precisa de nossas orações. Coloca aí, irmã Débora, se você pode entrar ao vivo ou não, para fazer essa oração, para não ficar só o irmão Agelson. Vamos ver. Se a irmã Débora pode entrar. Para a gente estar orando por esses pedidos que foram feitos. Desculpa não ter lhe avisado, ele ter lhe pego de surpresa. Lavando a louça e ouve na mensagem. Não é de nada não, a gente para. Essa disposição de fazer a obra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. A senhora pode orar pelos pedidos que nós fizemos? Posso sim. Pela família do irmão Wagner, né? Ele era cristão? Não. Deus saiba não. Infelizmente, né? Tá certo, vamos orar. Assim oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, somos gratas, ó Deus, somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, ó Pai, com Teus filhos, com os Teus servos, ó Pai. Obrigada pelo sol, pela chuva, e como Tua palavra diz, ó Deus, ela vem para justos e injustos. Que, ó Deus, cada um desses injustos, ó Pai, possam reconhecer a Tua grandeza, possam reconhecer o Teu amor, possam reconhecer a Tua misericórdia para conosco, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, pela Tua tão grande misericórdia, por essa família que nesse momento sofre, que esse rapaz, ó Deus, que no fundo do seu coração, ele tenha se reconhecido, ó Deus, como o único e todo suficiente Salvador. Nós não sabemos de tudo, meu Deus, mas Tu sabes de todas as coisas. Ó Deus, que essa família, ó Pai, possa ter o seu coração acalentado, possa ter o seu coração aliviado num momento tão difícil. Uma dor que nunca passa, que com o tempo se transforma em saudade, ó Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente. Tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai, como o Senhor tem sido de cada um de nós nesses dias difíceis. Que o Senhor continue nos abençoando, meu Deus. Que o Senhor seja com os nossos governantes, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, meu Deus. E do mundo. Todos eles, ó Deus, precisam de ter sabedoria, de ter conhecimento da Tua palavra, ó Pai, que eles possam governar de acordo com a Tua santa e perfeita vontade, porque aí sim, ó Deus, as coisas irão bem. Que nós possamos, ó Deus, ser governantes responsáveis, que eles possam se compadecer da dor do ser humano, da dor daqueles que eles governam. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar e também nos dar sabedoria, para que no momento, ó Deus, que nós formos escolher os nossos governantes, façamos isso, ó Deus, pensando em todos e não apenas em nós. Obrigada por tudo, meu Deus, ser com essa mensagem, ser com esse momento na Tua presença, ainda mais na Tua presença. Sou grata ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua disposição, está sempre ajudando na obra de Deus. Precisando, eu quero dizer que sou grata, muito grata a Deus. E logo no começo desses momentos com Deus, eu vinha pedindo, inclusive eu pedi aqui em oração, para que fosse aberto portas de emprego para mim. E agora, graças a Deus, dou glória a Ele por isso, estou trabalhando. Um momento difícil para muita gente, mas para mim foi um momento de oportunidade. Para quem trabalha em área de saúde, para mim foi um momento de oportunidade. E graças a Deus estou trabalhando, estou em 2 hospitais, mas estou tranquila. Muita gente diz, tu tá com medo? Não, tu se cuida, estou me cuidando, mas não estou com medo. Graças a Deus não estou com medo, eu estou me cuidando, estou tendo as precauções necessárias, principalmente por minha família, mas não estou com medo, eu estou muito serena, estou muito, muito bem com Deus, por isso. E sou grata a Ele. Graças a Deus que Deus veio esse retorno aí, a irmã fez oração e agora a irmã está agradecendo. É isso. Obrigada, boa noite para todos, vamos continuar aí. Amém. Tchau, irmã.
A irmã Cristiane também pede oração por ela. Ela e a amiga dela estão no hospital. E diz que uma válvula caiu na cabeça dela e está sentindo dor desde ontem. Ou seja, da amiga dela. Ela trabalha nessa área do CME e houve esse acidente e ela pede oração pela amiga dela. Então vamos estar orando pela amiga da irmã Cristiane e não vamos esquecer em nossas orações. Sempre vamos estar orando, tá certo? Dando continuidade à nossa programação, agradecendo a Deus por tudo. Agora é hora de refletirmos um pouco da palavra de Deus. Vamos estar, nesse momento, trazendo uma breve reflexão, onde Deus estará falando para nós diante da sua palavra, que possamos também estar dispostos a ouvi-lo, dispostos a estar conectados com ele e dispostos também a poder, como é que eu posso dizer, praticar o que a gente lê, o que a gente aprende, o que a gente acha interessante. Abramos nossas Bíblias num livro da Palavra de Deus, Jeremias. Nós estaremos lendo Jeremias no capítulo 29, versículo 10 ao 14. Para quem está em Provérbios, aí vai mais para frente, tem Isaías e depois tem Jeremias. Então, Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler os versículos de número do 10 ao 14. Vou só confirmar aqui, é isso mesmo. Jeremias 29, do 10 ao 14. Alguns desses versículos a gente já lemos em outras oportunidades, de forma separada, e agora eu vou ler ele com um contexto geral. Jeremias, capítulo 29, versículo do 10 ao 14. Diz, coloquem aí se vocês acharam Jeremias, Salmos, Provérbios, Isaías, depois vem Jeremias. Esperando aí que vocês coloquem se acharam. Vamos aqui. Irmã Débora, irmã Ninha aqui conosco, Deus abençoe, que bom. Irmã Rejane. Todos acharam? Jeremias 29, capítulo 29, versículo do 10 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprir a palavra da Babilônia, a cumprir para a Babilônia 70 anos, atentei para vós, outros, cumprirem para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu é quem sei que pensamentos tenho de vós a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocarei e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oremos. Pai, mais uma vez te pedimos a direção, que o Senhor possa nos orientar, tua palavra, livra-nos do mal, nos orienta, nos guia, ilumina nossa mente e que possamos cada vez mais contemplar todas as maravilhas da tua lei. Falamos isso confiado no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, esperar. Como é... João está assistindo com a irmã Rejane. Bem-vindo, João. Como é ruim esperar algo que você não sabe
quando vai ser solucionado. Tem várias situações na nossa vida cotidiana que a gente fica ansioso, preocupado por ter que esperar algo que você não sabe se vai sair logo ou se não vai. Por exemplo, tem muita gente esperando o auxílio dos R$ 600. Aí tem muita gente que quando entra lá está analisando, está em análise. E muitas vezes a gente fica esperando sem saber se amanhã vai sair, ou se vai sair daqui a uma semana, ou se vai sair daqui a um ano. Então, esperar sem saber do resultado é algo um pouco até desconfortável, porque você fica preocupado. Será que vai acontecer? Será que não vai? Outra coisa, outro exemplo, às vezes você está na parada do ônibus. Aí você não sabe se aquele ônibus já passou faz pouco tempo ou ele já vai passar novamente. Então, se faz pouco tempo que ele passou, vai demorar para passar o próximo. Se faz tempo que ele passou, vai passar outro logo. Mas você chega na parada sem ter essa informação. Atualmente, pela tecnologia, temos os aplicativos móveis e tal, e você sabe qual o próximo ônibus que vem, qual a hora que vem. Mas em algumas cidades, em alguns locais, não tem esse aplicativo. Então a pessoa vai para a parada do ônibus com a interrogação. Eu vou esperar, não sei se vai ser rápido ou se vai demorar. Outras e outras situações nós poderíamos citar aqui de espera. Como estamos nessa situação de espera, sem saber se esse problema desse vírus vai passar logo ou se vai demorar mais um pouco. Se vão achar uma cura logo ou se vai demorar mais um pouco. Qual é a vontade de Deus para essa situação? Então, esperar sempre foi algo desafiador. A gente esperar é algo desafiador. Porque quando a gente espera sabendo, né? Como é que espera sabendo? Por exemplo, na fila do banco, você pega uma senha, aí você sabe, eu estou com a senha 530 e ali está em 527. Aí eu já sei que vai vir 528, 529, 530. Então, isso é esperar sabendo. Agora, o exemplo que eu dei, os outros dois da parada do ônibus, é esperar sem saber. Esse exemplo desse vírus é esperar sem saber. Eu estava lendo e vi na palavra de Deus uma orientação do plano de voo. Plano de voo. Plano de voo é o que o capitão, o piloto, o comandante da aeronave faz para poder tentar garantir quando vai ter uma viagem de avião para ele sair e chegar. Aí ele tem que ter um plano de voo. Ou seja, eu vou sair por esse caminho, eu vou fazer essa rota, eu vou andar em tal altitude, eu vou alcançar em determinados momentos tal velocidade, eu vou pegar algumas turbulências. Então, ele faz todo um plano para poder aquela viagem ser a melhor possível e chegar ao destino sem grandes transtornos. A nossa vida, muitas vezes, parece com uma viagem, onde a gente senta na poltrona para viajar, o piloto está lá na frente e temos que colocar total confiança nele. O autor de um devocional diz o seguinte: quando a gente decola no avião, é bem emocionante. A gente deixa para trás uma cidade inteira e o avião decola. E ele disse que
Aos poucos, a cidade vai ficando as casinhas pequenininhas, e depois você tem uma visão ampla. E chega uma hora que tanto a questão da altitude como a questão da velocidade, eles se estabilizam. E por passar algum tempo com a velocidade e altitude estabilizada, segundo o autor aqui, porque o irmão Gelson nunca andou de avião, segundo o autor aqui, ele diz que parece que o avião está parado, porque ele está tão alto e as casinhas estão tão pequenininhas lá embaixo que não consegue ver a diferença de deslocamento do avião. Então chega uma hora que parece que o avião está parado. E não sabemos que velocidade ele está. Porém, sabemos de uma coisa. A viagem está continuando e ele está numa velocidade bem considerável. A nossa vida, muitas vezes, parece que está parada. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus não está ouvindo nossas orações. Muitas vezes ficamos ansiosos, somos murmuradores e reclamamos. Não, está muito parado. Eu já pedi a Deus, eu já orei sobre isso e nada acontece, parecendo com aquela viagem de avião. Porém, o exemplo do avião, chega uma hora que você tem que colocar sua total confiança no piloto. E que o piloto vai lhe levar ao destino com segurança. Isso no exemplo do avião. Tem hora que você não pode fazer nada. Você não tem condição nenhuma de levar um pouquinho o avião para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, aumentar a velocidade, diminuir. Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é sentar e confiar no piloto para ele lhe levar para o destino seguro. Fazendo uma comparação ou uma analogia com a nossa vida, tem hora que a gente tem que sentar, orar e confiar no piloto, que é Deus. Que ele vai nos levar em segurança ao destino final. E ele já fez todo um plano de voo. E ele sabe que nesse plano de voo, muitas vezes, eu como passageiro, você como passageiro, vai reclamar. E vai achar que está muito parado, que não está se deslocando e não vai chegar a canto nenhum. Mas Deus, na sua onisciência e com o seu poder, está lá guiando o plano de voo da tua vida, da minha vida. Ele está guiando o plano de voo. E ele vai nos levar em segurança. A questão é que nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Então, como somos seres ansiosos e curiosos, aí ficamos, será que vai dar certo? Será que não vai? Inclusive, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Peço a Deus cada vez mais para que Ele tire esse comportamento. Mas a palavra de Deus nos orienta a descansarmos no Senhor. Eu acho interessante que, do caso do piloto, ele não está em contato com os passageiros ouvindo. Ele fala, o passageiro ouve. Mas se o passageiro falar, ele não ouve. Interessante que no caso de Deus é diferente. Nós somos o passageiro e quando falamos, Deus está nos ouvindo. E quando Deus fala, de alguma maneira, pela sua palavra, por algum acontecimento, nós também devemos estar atentos. Eis-me aqui, ensina-me a mim. Envia-me a mim. Em que local estamos? Como passageiro. De avião? Sim. Da viagem que Deus está colocando na vida de cada um. E como é que vamos chegar? Não sabemos. Nós somos tão curiosos que muitas vezes a pessoa diz assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar.
Só que eu não posso contar agora, não. Daqui 1 semana eu te conto. Ah, tem gente que começa a arrancar os cabelos. Perdão. Daqui 1 semana, não. Não aguento, não. Oxe, me conta logo o que é que tu quer me falar. Aí se a pessoa disser, tá bom, daqui a 2 dias eu te conto. Não, eu quero saber, me diga o que é, me diga o que é. Se a pessoa dizer, daqui 1 hora eu te conto, a pessoa não quer saber na hora. Então somos seres assim, ansiosos, e queremos saber o que vai acontecer, o que é que a pessoa vai me contar. E com Deus, muitas vezes, queremos agir da mesma maneira. Quando estamos num avião, nós não podemos bater lá na porta do piloto e dizer, vai mais rápido, ou vai mais lento, vai mais baixo, que eu quero ver a casa de uma pessoa que eu conheço aqui. Nós não temos controle nenhum com a viagem. Temos que confiar simplesmente no piloto. Na nossa vida, nós temos essa liberdade de bater e falar com Deus. Mas a questão da confiança continua a mesma. Devemos confiar no piloto. O piloto é o nosso Deus. O nosso Deus está nos levando em segurança. E muitas vezes, quando olhamos pela janela da vida, não conseguimos enxergar isso que Ele está fazendo. E ficamos nessa dúvida. Será que vai chegar? Será que não vai chegar? Nas viagens de avião, não tem algo chamado turbulência? Que o avião passa por um lugar que balança e tem a turbulência? Talvez na minha vida, na tua vida, possa haver alguma turbulência que nos deixe temerosos, que nos deixe duvidosos se vamos chegar, se não vamos chegar. Mas uma coisa é certa, o piloto está lá, tranquilo e continuando a viagem. O nosso Deus está lá, tranquilo e te levando a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Meus amados, eu queria lembrar que o piloto é a autoridade máxima na viagem. E Deus é a autoridade máxima em nossas vidas. Toda a rota está sendo cumprida. Basta a gente crer. Tem um escritor chamado Taylor, que ele tem uma frase interessante. Veja a frase dele, de Taylor. O tempo de Deus, muitas vezes, não faz sentido. Até que você olhe para trás para ver as montanhas que foram escaladas e os desfiladeiros que foram cruzados sem força própria. Veja que frase interessante. O tempo de Deus muitas vezes não faz sentido. Até que você olha para trás e vê as montanhas que foram escaladas e os desfiladeiros que foram cruzados sem força própria. Pode ser que hoje você esteja pensando que está parado a sua vida, que Deus não fez nada. Mas dá uma olhadinha para trás, dá uma olhada no retrovisor e lembra quantas e quantas maravilhas o Senhor já não fez na tua vida, na nossa vida. Está na hora de olhar no retrovisor e ver quantas e quantas coisas Deus não fez e quanto Ele quer nos levar em segurança ao destino final. É muito bom a gente ter esta segurança. Vai até Isaías, capítulo 55, versículo 9. Nós estamos em Jeremias. É só voltar um pouquinho. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Vou voltar aqui um pouquinho na minha Bíblia. Isaías 55, versículo
de número 9. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 55, versículo 9. Vou ligar aqui o notebook na energia para ele não descarregar. Pronto. Isaías 55, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você viu a comparação que ele fez entre a terra e o céu. Assim como os céus são tão altos como a terra, assim também são os meus pensamentos tão altos como os vossos pensamentos. Assim também são os meus caminhos tão mais altos do que os vossos caminhos. Imagine, meu amado, que os nossos pensamentos, ele coloca aqui, como estar limitado. Muitas vezes eu acredito que Deus olha para nós e diz: você não consegue enxergar lá na frente. Eu estou querendo o teu bem. Eu estou querendo o melhor para você. Eu estou querendo algo mais grandioso para você. Lembra daquela ilustração da criança que está brincando com a moeda e a moeda cai dentro de um frasco de vidro e ele bota a mão naquele frasco de vidro para tirar a moeda e quando ele vai tentar tirar a mão, com a mão fechada, a mão não sai do vidro. Se ele abrir a mão sai. Mas se ele continuar com a mão fechada, ele fica preso. Muitas vezes nós não entendemos o pensamento de Deus, que é muito mais alto do que o nosso, os caminhos de Deus, que é muito mais alto do que o nosso, e ficamos presos com coisas pequenas. E o Senhor está olhando lá de cima e dizendo: não fique preso, eu quero algo melhor para você. Aquela criança, se ela soltar a prata, ela tira a mão de dentro do frasco de vidro. Mas se ela continuar com a prata na mão, ela não vai conseguir nunca tirar a mão. Muitas vezes nós estamos apegados com coisas pequenas e deixando de ser abençoados por Deus com coisas maiores. Como eu bem coloquei, numa viagem de avião, a gente confia totalmente no piloto, que não podemos fazer nada, e o piloto, devemos confiar nele para ele nos levar em segurança. Na nossa vida, devemos ter nosso Deus como um piloto e confiar nele para que ele nos leve ao destino em segurança, sem nos apegarmos com coisa pequena. Que Deus possa nos dar esse discernimento em identificar a sua vontade e que possamos acalmar, acalentar, como colocou na oração a irmã Débora, os nossos corações, que muitas vezes fica agitado querendo saber o que vai acontecer amanhã, o que não vai, daqui uma semana, daqui um mês, e confiar em Deus. Ah, irmão Gerson, não é fácil não, porque a gente fica vendo essas notícias na TV, e quem disse que ia ser fácil? Eu também não acho fácil não. Mas devemos sempre lembrar que temos Deus como nosso comandante. Eu fico muito lisonjeado quando eu escuto a palavra de Deus, quando ele diz assim: os céus são mais altos do que a terra, assim, do mesmo jeito, são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os teus pensamentos e os meus caminhos, muitas vezes, diferentes dos teus caminhos. Meus amados, o piloto do avião, ele, quando chega no destino, ele não vai ter contato nenhum, na maioria das vezes, com os passageiros.
Chegou no destino, os passageiros descem, ele desce por outro caminho e ninguém tem contato. Mas já com Deus é diferente. Deus está sempre perto de nós. No meio da viagem, no início da viagem e no final da viagem. Ele vai estar sempre perto de você, vai estar sempre perto de mim. Deus é um piloto que está preocupado com cada um dos passageiros que estão nessa viagem. Que possamos nos lembrar desse piloto, que os planos do Senhor são perfeitos. Um piloto normal de um avião, ele pode perder o controle. Aí tem um copiloto, o copiloto pode perder o controle. Mas eu queria finalizar com o seguinte: o nosso Deus é um piloto que não perde o controle. Ele está com tudo sob o controle. Nós que não sabemos o dia de amanhã, ficamos ansiosos, algumas vezes esperançados, algumas vezes desesperados, mas Deus não perde o controle. Deus está no controle de tudo. Nem uma folha que cai da árvore não cai com a sua permissão. Devemos lembrar disso. Um piloto de avião pode perder o controle, mas o nosso piloto não. Deus está no controle. Por isso que ele coloca essas palavras, tanto de Jeremias como de Isaías, nos lembrando do seu controle e dizendo: eu vou te levar de volta da onde tu vieste. Em Jeremias ele fala: você passou um tempo cativo, 70 anos. Eu vou te tirar, eu vou te levar para um lugar bom. Talvez vamos passar uma quarentena, presos em casa, mas o Senhor diz: eu vou te levar para um lugar bom. Que nosso Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê outras oportunidades de falar da sua palavra, de poder compartilhar com os irmãos. Agradeço a cada um que ficaram aí online, que Deus possa ter falado ao teu coração e possa nos ajudar. Se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira estamos de volta, que é depois de amanhã, com um momento com Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, que o Senhor console teu coração, acalme o coração de cada um de nós. Em nome de Cristo, nós possamos ter essa certeza em nossos corações. Amém e amém. Eu queria finalizar agradecendo a todos pela presença. Deus abençoe a cada um, a Janine, a Jamile, a Sandrinha, Ednalva, Sofia, Rejane, Débora, Midian, Cileide, Stephanie, Érica Alves, Cristiane, André Gomes, Sofia. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma noite tranquila, em nome de Jesus.